Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Travasso, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Dividi a aula em duas partes para não ficar tão extenso o vídeo. Deus abençoe o nosso dia hoje, as nossas mãos, e bora lá para a gente estar finalizando essa maravilhosa boneca buquê. Já comecei a fazer a saia da nossa boneca. Eu vou explicar para vocês. Estou utilizando o fio azul hortênsia, que é o mesmo tom. Eu estou trabalhando naquelas alcinhas que ficaram expostas daquela carreira que nós trabalhamos somente as alcinhas de trás. Então, essas alcinhas aqui é para fazer a saia. Então, iniciei com um ponto baixo, fiz duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. Na mesma alcinha, fiz mais um ponto alto, fazendo um aumento, e estou prosseguindo, fazendo 2 pontos para cada alcinha. Essa carreira tem 36 pontos, né? Essa carreira das alcinhas. E no final, nós vamos ficar com 72 pontos altos, tá? Nós vamos fazer aumentos em todas as alcinhas. Eu vou dar continuidade e volto com vocês. Super simples de fazer, não tem mistério. O fio inicial eu trouxe pra frente, pra ir prendendo, e a gente vai ajustando, ó, para que os pontos fiquem bem certinhos. Finalizei a primeira carreira da saia de pontos altos, fiz aumentos em todos os pontos, fiquei com um total de 72 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, já fiz 2 pontos altos. Faço 3, 4, 5 pontos altos. No próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No ponto seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 5 pontos altos e um aumento. Finalizei a segunda carreira da saia com 84 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto, faço ponto alto, já fiz 2, faço 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos altos. No ponto seguinte, faço um aumento. Então, a gente vai repetir essa sequência, fazendo 20 pontos altos, um aumento, 20 pontos altos, um aumento, por toda a volta. Finalizei a terceira carreira da saia com 88 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, fiz 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, fiz 2 pontos altos, faço
3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. No próximo ponto, eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos altos. Viro dessa forma, ó. Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto do aumento, faço um ponto baixíssimo. Fiz uma pipoca. No próximo ponto, faço deixa eu ajeitar esse ponto aqui para que ele fique a pipoquinha para frente. Fiz um ponto, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. No próximo ponto, faço 3 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Viro o trabalho, venho no primeiro ponto do aumento, nós fizemos 3 pontos, eu venho no primeiro, faço desse jeito, ó, um ponto baixíssimo. Volto e prossigo fazendo 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Novamente faço a pipoquinha. 3 pontos altos no mesmo espaço. Vocês podem fazer desse jeito também, ó. Puxar um pouquinho a laçadinha, introduzir a agulha no primeiro ponto alto do aumento, puxar a laçadinha para dentro do ponto e prosseguir fazendo pontos altos. Eu vou dar continuidade fazendo dessa forma até o final da carreira. Então, vocês podem fazer daquele jeito que eu ensinei primeiro ou desse último jeito aqui. Então, eu vou prosseguir com a minha carreira e já volto. Chegando no final da quarta carreira, finalizei aqui com uma pipoquinha. Venho na terceira correntinha que subimos para dar a altura do ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto alto no ponto seguinte, mais um ponto alto, totalizando 3 pontos, contando com as correntinhas. E agora faço o ponto pipoca. 1, 2, 3 pontos altos. Puxo a laçadinha, venho aqui no primeiro ponto do aumento. Puxo essa laçadinha para dentro do ponto, fazendo a pipoca. E continuo fazendo 7 pontos altos. Já fiz 2, 3, 4. Aqui em cima da pipoca, a gente vai fazer um ponto, porque eles foram fechados, né? Quando a gente fecha aqui com um ponto baixíssimo, se torna um ponto. Tá? Então, a gente faz um ponto em cima da pipoca. Continua fazendo pontos normais em cima dos outros pontos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, nós começamos aqui com 3 pontos e a pipoca para ficar intercalado, porque senão vai ficar pipoca em cima de pipoca, tá? Então, a gente faz essa técnica para ficar intercalado as pipoquinhas. Então, já fiz 7 pontos altos. No próximo ponto, faço 3 pontos altos no mesmo espaço. E faço a pipoca. E dou continuidade fazendo 7 pontos altos.
Então, para adiantar o vídeo, a gente vai fazer assim. Nós começamos com 7 pontos altos a pipoca, 7 pontos altos a pipoca. Na segunda carreira, nós começamos com 3 pontos para intercalar aqui as pipocas. Então, começamos com 3 pontos a pipoca, depois seguimos normal com 7 pontos a pipoca, 7 pontos e assim sucessivamente. As outras carreiras nós vamos fazer dessa forma também. Uma carreira a gente começa com 7 pontos, a outra com 3. Exemplo, essa carreira iniciamos com 3 pontos. A seguinte, nós vamos fazer 7 pontos e a pipoca. Nós vamos seguir fazendo dessa forma até a carreira 13, tá? Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fazer mais 8 depois dessa, tá? Totalizando 13 carreiras, intercalando as pipocas. Olha como que ficou lindo esse efeito do ponto pipoca. Já fechei a carreira, agora subo uma correntinha no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Vou fazer pontos baixos em toda a volta. Um ponto baixo para cada ponto de base, 88 pontos. Finalizei as carreiras com pontos baixos, cortei o fio e arrematei. Depois a gente esconde esse fio aqui na hora da união das duas saias. Então, ficou desse jeito. Agora, eu viro essa saia. E a gente vai trabalhar a parte do buquê. Venho com o fio off-white, que é o mesmo tom, faço uma laçada na agulha. Venho na parte do arremate, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Esse fio a gente prende. No mesmo espaço, na mesma alcinha, eu faço mais 2 pontos altos. Ficando com 3 pontos, contando aqui com o ponto baixo e as correntinhas. Na próxima alcinha, faço 3 pontos altos. Ajusto esse fio para que fiquem bem certinhos os pontos e continuo fazendo 3 pontos altos para cada alcinha, por toda a volta, ok? Um detalhe bem importante é observar aqui a posição para confecção da saia do buquê e da saia do vestido. A saia do vestido eu fiz com a cabeça da boneca virada para mim, tá? Então, eu confeccionei para baixo. E o buquê, eu tô fazendo com a ponta do buquê voltada para mim. Então, é importante observar para que não fique pelo avesso. Chegando aqui no finalzinho da carreira, ficou com um total de 54 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, no próximo ponto faço ponto alto, no próximo ponto faço um aumento. Faço 1, 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento. Vou seguir essa sequência por toda a volta. 2 pontos altos e um aumento. Finalizando a segunda carreira com 72 pontos altos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Fiz 3 pontos, um em cada ponto de base.
No próximo ponto, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Um detalhe, quando tiver faltando 8 pontos para terminar, nós não vamos fazer aumentos, tá bom? Para chegar na contagem certinha de 88 pontos, para ficar com a mesma contagem da saia azul, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, até faltarem 8 pontos para terminar. Finalizei a terceira carreira com 88 pontos. Ó, meu último aumento tá aqui. Depois prossegui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, a gente não faz aumentos nesse finalzinho aqui dos 8 pontos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada ponto de base, da carreira 4 até a carreira 16, ponto sobre ponto, 88 pontos altos em cada carreira. Finalizei as 16 carreiras e fiz também uma carreira de pontos baixos, como fiz no azul, tá? Na saia azul. Agora, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer a união das duas saias. Ficou bem certinho, tamanho. Vou colocar essa ponta do fio azul aqui pra dentro, que foi o fio do arremate. E faço pontos baixos, pegando as duas saias, ó, dessa forma. Ponto com ponto, fazendo pontos baixos por toda a volta. Daí, vocês vão observando aqui na parte azul se os pontos estão ficando bem certinhos. Finalizei a parte da união com um ponto baixíssimo. Agora, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no próximo faço 5 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no próximo faço 5 pontos altos no mesmo espaço. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no próximo faço 5 pontos altos no mesmo espaço. Pulo um ponto de base, faço um ponto baixo e sigo fazendo dessa forma por toda a volta. E vai ficar com esse acabamento bem lindo. Chegando no final do barradinho, fiz os 5 pontos altos e agora finalizo aqui, ó, no ponto baixo, no primeiro ponto baixo que nós fizemos, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Agora, eu vou virar o buquê dessa forma. Venho com o fio off-white, o mesmo tom do buquê. Faço uma laçada na agulha. Vou trabalhar naquela carreira que tem as alcinhas expostas também.
faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. No mesmo espaço, faço um ponto alto, ficando com 2 pontos. E vamos trabalhar 2 pontos altos para cada alcinha. Aqui tá meio ruim para pegar, para mostrar para vocês, porque o buquê é bem grandinho. Então, ó, já fiz 4 pontos. E vou prosseguindo fazendo 2 pontos altos para cada alcinha. Essa carreira aqui das alcinhas expostas, ela tem 18 pontos. Então, a gente vai ficar com um total de 36, né? Nós vamos fazer aumentos em todas elas. Vamos ficar com um total de 36 pontos altos. Finalizei a carreira, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Ficamos com 36 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. E faço ponto sobre ponto nessa segunda carreira e na terceira também. Vamos ficar com 3 carreiras de 36 pontos altos. Eu vou adiantar e já volto. Finalizei a terceira carreira, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a última carreira com acabamento. Faço uma correntinha. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixo. Uma correntinha, próximo ponto, ponto baixo. E sigo fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, já fiz um ponto baixo, uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo que nós fizemos, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Agora eu vou fazer um lacinho para colocar aqui no buquê. Vou utilizar o fio azul hortênsia, o mesmo tom do vestido da boneca. Faço uma laçada na linha, faço 30 correntinhas. Fiz as 30 correntinhas. Venho na primeira correntinha, cuidem para que não fique torcida, faço um ponto baixíssimo, venho na correntinha seguinte, pegando somente uma das alcinhas, faço um ponto baixíssimo, na seguinte faço um ponto baixo, na seguinte um meio ponto alto, 3 pontos altos seguidos, 3 pontos altos duplos seguidos, três pontos altos seguidos. Lembrando que estou trabalhando só em um dos lados da correntinha. Fiz 3 pontos altos seguidos, faço um meio ponto alto, em seguida faço um ponto baixo, em seguida um ponto baixíssimo. Repito o processo. Então, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos seguidos,
3 pontos altos duplos seguidos. Três pontos altos seguidos. Um meio ponto alto, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E agora eu faço pontos baixos por toda a volta, tá? Por toda a volta aqui do laço, eu faço pontos baixos, inclusive em cima dos pontos baixíssimos. Contornei todo o lacinho com pontos baixos, faço uma correntinha e faço assim, ó, venho do outro lado do laço. Agora a gente vai trabalhar o outro lado das alcinhas das correntinhas. Faço um ponto baixíssimo, no ponto seguinte faço um ponto baixo, no seguinte um meio ponto alto, faço 3 pontos altos seguidos, 3 pontos altos duplos seguidos, eu vou prosseguir fazendo essa sequência, da mesma forma que eu fiz aqui a parte de baixo do lacinho, eu vou fazer essa parte de cima. No final, eu vou contornar também com os pontos baixos, tá? Eu vou adiantar e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, fiz a carreira de pontos baixos, vou cortar o fio bem grandinho para depois a gente fazer o acabamento final. Agora faço uma laçada na agulha e faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho na quarta correntinha, faço um ponto alto e prossigo fazendo pontos altos em cada correntinha. Totalizando 5 pontos, contando com as correntinhas. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho e faço ponto sobre ponto. Eu vou fazer mais 7 carreiras de ponto sobre ponto em carreiras de vai e vem, tá? Eu vou adiantar e já volto. Finalizei e fiquei com um total de 9 carreiras, tá? Corto o fio, vou esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos. Eu sempre gosto de passar um pinguinho de cola pano no final do arremate. Quando eu cortar o fio aqui rentinho, eu gosto de passar um pouquinho de cola. E agora eu vou fazer o seguinte, deixei aquele fio longo do laço, essa parte eu vou dobrar ao meio, vou colocar aqui na parte de trás do laço. E agora é só posicionar o laço na mesma direção do roxinho. Passar um pinguinho de cola da preferência de vocês. Eu vou estar utilizando a cola de silicone. Podem utilizar cola quente ou costurar.
tá bom? Eu vou utilizar cola de silicone, colocar alfinetes e aguardar a secagem. Ficou desse jeito o lacinho, coloquei alfinetes para fixar e aguardar a secagem. E agora nós vamos fazer os bracinhos. Eu já tenho um pronto, vou fazer o outro com vocês. Faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender o anel. Lembrando que esse tom é o macadâmia, é o mesmo tom da pele da cabeça, tá? Fiz uma correntinha, faço 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo e sigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora eu vou fazer a carreira 3 e 4, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizei a carreira 4 com 12 pontos baixos. Vou cortar um pouquinho esse fio inicial para não atrapalhar. Começo com uma diminuição. Fiz uma diminuição equivalendo a um ponto, então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Agora, a gente vai simular um dedinho aqui no próximo ponto. Dou uma laçada na agulha, faço um ponto alto incompleto. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto incompleto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, tiro 2 laçadas e agora fecho tudo junto, ok? E continuo fazendo pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa pipoquinha aqui simulando o dedinho equivale a um ponto só, tá? Porque nós fechamos tudo junto. Então, ó, em cima dessa pipoquinha, eu vou fazer uma diminuição. Fica as mesmas laçadinhas do ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, na laçadinha da frente, na laçadinha da frente do ponto seguinte, faço uma diminuição. Então, fiz um ponto, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Então, finalizamos a 7ª carreira com 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a carreira 18, ponto sobre ponto. 10 pontos baixos em cada volta. Vão ser 11 carreiras de ponto sobre ponto. Conforme a gente vai aumentando, crescendo esse bracinho, a gente vai colocando fibra, tá? A gente vai enchendo. Eu não encho até o final. Eu enchi mais ou menos até aqui, ó.
chegando aqui na carreira 18. Agora a gente vai fechar esse bracinho. Introduzo a agulha dos dois lados, faço um ponto baixo, fiz um, faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou desse jeito. Agora corto o fio de um tamanho suficiente pra gente costurar no corpinho. Posicionei já os bracinhos e ficou desse jeito, ó. Coloquei aqui em cima de uma carreira do azul e duas aqui do tom de pele. Mesma forma do outro lado, ó. E a costura é bem simples, é um ponto no bracinho, ponto no corpinho, ponto no bracinho, no corpinho. Depois a gente arremata o fio por debaixo do braço e esconde para dentro do corpinho. Terminei de prender os bracinhos e agora eu vou fazer de um jeito como se ela estivesse cobrindo a boquinha. Então eu vou passar esse fio aqui por dentro do bracinho. Vou fazer desse jeitinho, tá? Vou fazer mais uma vez para que fique bem preso. E aqui abaixo do nariz eu vou pular uma carreira, vou medir aqui bem no meiozinho. Volto com esse fio aqui dentro do bracinho. Arremato e escondo aqui pra dentro. Para fazer o cabelo, eu vou utilizar o fio Charme. Essa é a cor castanha. Faço um anel mágico. Faço uma correntinha para prender o anel. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. E sigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz o ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento, no seguinte um ponto baixo, no seguinte um aumento e sigo fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo, no seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 4 com 30 pontos baixos, já fiz um ponto baixíssimo,
Agora a gente vai começar as carreiras de mechas. Primeiro eu vou fazer as mechas menores, que vai ser a franja. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo e sigo fazendo pontos baixos. Ficou com um total de 7 pontos baixos. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo, faço 8 correntinhas. Venho na segunda, faço um ponto baixo e prossigo fazendo da mesma forma que eu fiz essa primeira mecha. Nós vamos fazer um total de 8 mechas, ok? Para franja. Fiz as 8 mechas menores para fazer a franja. E para fazer as mechas maiores, eu já adiantei, fiz 30 correntinhas. Venho na terceira correntinha, faço meio ponto alto. Vou fazer aumentos em algumas correntinhas. Eu vou fazer aumentos em 6 correntinhas, tá? Contando com essa primeira que já equivale a um aumento. Então, venho na próxima correntinha, faço 2 meio pontos altos na mesma correntinha. Na próxima, 2 meio pontos altos. Na próxima, 2 meio pontos altos. E na próxima, 2 meio pontos altos. Ficando com 6 aumentos. E agora, prossigo fazendo meio ponto alto em cada correntinha, até o finalzinho delas. E ficou assim a primeira mecha, já formando um cachinho aqui na ponta, ó. Agora, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e faço 30 correntinhas, volto fazendo meio pontos altos, sendo que os 6 primeiros pontos são com aumentos e os seguintes pontos normais, meio pontos altos normais. Eu vou seguir essa sequência por toda a volta, até o finalzinho aqui, ok? Finalizando a última mecha, totalizando 22 mechas maiores e 8 mechas menores. Agora, eu vou cortar o fio de um tamanho suficiente para fazer a costura só no topo aqui da cabeça, tá? E agora eu vou posicionar o cabelinho aqui na cabeça, vou colocar um alfinetinho aqui, ó, bem no meio, venho no meio da cabeça também, ó. E aí, centralizo bem essa franja, a gente vem ajeitando. Vou alfinetar aqui em volta e vou fazer a costura somente nesse topo. As mechas eu vou colar. E ficou assim o cabelinho da nossa boneca, já todo marcadinho com alfinetes. Se vocês quiserem fazer as mechinhas com pontos baixos, igual eu fiz da franja, podem fazer também, tá? Mas eu preferi dar uma encorpada, por isso eu fiz com meio pontos altos. E a colagem é assim. Eu vou utilizar a cola de silicone. Volto com o alfinete. Vou fazer isso em todas as mechas. Retiro o alfinete, levanto a mecha, passo a cola, volto com a mecha para o lugar e coloco o alfinete novamente, tá bom? Vou repetir esse processo em todas as mechas. Já passei cola em todas as mechas e agora eu vou aguardar a secagem. Eu fiz 8 flores e vou fazer mais uma, tá? Com vocês.
Eu vou utilizar esse rosa, que é o rosa quartzo, fio amigurumi. Também esse verde aqui, que eu não sei pronunciar o nome. Depois eu vou deixar a referência de todas as cores que eu utilizei nas flores na descrição do vídeo, tá bom? Essa mini rosa é super fácil. Essa receita não é minha, tem muitas receitas dela aqui no YouTube, mas eu vou fazer aqui no canal para ficar uma aula completa. Eu tenho uma receita de mini rosa aqui no canal também, só que ela é um pouquinho maior. Se vocês quiserem utilizar, eu vou deixar no card e também na descrição do vídeo. Então, faço uma laçada na agulha, faço 5 correntinhas, faço um ponto alto duplo aqui na primeira correntinha, faço 4 correntinhas, faço ponto alto duplo dessa forma, pegando as duas alcinhas bem aqui no início das correntinhas. Faço ponto alto duplo, faço 4 correntinhas e faço ponto alto duplo. Eu vou seguir fazendo dessa forma por 10 argolinhas, tá? 10 argolinhas iguais a essa. Então, já fiz 3, vou fazer mais 7. Fiz aqui as 10 argolinhas. Venho aqui, ó, dentro da argolinha, faço um ponto baixo, subo uma correntinha, faço 6 pontos altos aqui dentro. Fiz os 6 pontos baixos, faço uma correntinha, prendo aqui dentro com um ponto baixo, venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, faço 6 pontos altos. Faço uma correntinha, prendo com um ponto baixo. Eu vou repetir esse processo em 8 argolinhas. Então, eu já fiz 2, vou fazer mais 6 argolinhas. Deixando essas 2 últimas argolinhas pra gente fazer as folhinhas, tá bom? Agora, eu venho com o fio verde, faço uma laçada na agulha, faço um ponto baixo, esse fio eu já prendo junto aqui. Faço uma correntinha, faço 3 pontos altos. 3 correntinhas, venho aqui no início das correntinhas, pegando 2 alças, faço um ponto baixíssimo, fiz um ponto picô. Faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha e prendo com ponto baixo no mesmo espaço. Venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, repito o mesmo processo. Eu já coloquei um pedaço do fio rosa, o mesmo tom das pétalas. Coloquei na agulha de tapeçaria e já fiz um nozinho na ponta. E agora venho enrolando essa rosa dessa forma, ó. É bem fácil. Desse jeito. Só dar uns pontinhos aqui atrás, prendendo todas as pétalas. De um lado para o outro,
até ter certeza que todas as pétalas ficaram presas. Vira a rosa, dá uma ajeitadinha aqui na frente. Eu gosto de prender essa primeira pétala aqui, ó, do meio. Ajeitar bem a folhinha para que fique bem certinha. Aí depois de toda costuradinha, é só cortar o fio. Nenhuma flor fica igual a outra, artesanato é assim, né? Por mais que a gente queira fazer uma peça idêntica a outra, jamais vai ser igual, né? Artesanato é assim. E agora eu vou estar colocando as florzinhas aqui na cabeça. Vocês podem utilizar qualquer cor, tá? Que agradar vocês, tá bom? Podem fazer coloridinhas, como eu fiz, podem fazer de uma cor só. Então eu vou intercalando assim, uma com a folhinha pra frente, outra com a folhinha pro lado. E ficou desse jeito. Agora eu vou colar todas elas, tá? Só levantar a florzinha, passar a cola, voltar com o alfinete. Vou fazer isso em todas elas. Vou utilizar tinta para tecido na cor rosa chá, para estar dando uma corzinha aqui na bochechinha. Estou utilizando esse pincelzinho, ele não é de maquiagem, é um pincel bem antigo que eu tenho guardado e utilizo ele bastante para estar fazendo maquiagem de amigurumi. Tiro o excesso no papel toalha, tiro bastante mesmo. E aqui por baixo do olho eu venho dando batidinhas em movimentos circulares. Eu utilizo tinta para tecido por conta dessa boneca ter bastante manuseio, né, dela virar buquê e voltar para a boneca. Usando blush de maquiagem normal, ela vai sair facilmente. A tinta para tecido não sai nunca mais, mesmo lavando. E ficou pronta a nossa boneca buquê. Eu amei o resultado. Deixa eu virar para vocês verem. Deixa eu virar para o buquê. Ficou assim o nosso buquê maravilhoso. Olha só. E é isso, meninas e meninos. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Beijos, fiquem com Deus!